Você que vai ficar aí do outro lado da live, veja essa live toda porque é forte. Quando nós morremos, a nossa alma vai para onde? Esse é o assunto nesta manhã que Deus colocou no meu coração para a honra e glória aqui na live, para eu começar a ler a palavra de Deus, amém? Vamos aguardar um pouco e com fé em Jesus Cristo vai chegar a pessoas para escutar a palavra que salva, que liberta, que cura e que leva para o céu, porque a palavra de Deus não é fácil pregar, é fácil nós tomar um gole de cachaça, é fácil se prostituir, é fácil mentir, é fácil estar enganando o povo, isso tudo é fácil, mas quando diz para pregar a palavra de Deus, aí é complicado e difícil, porque a palavra não é nossa, a palavra é do Espírito Santo de Deus, a palavra é de Jesus Cristo, porque ele diz na palavra dele que eu sou a palavra que salva, que liberta, que cura, amém? Então vou esperar chegar a pessoa aqui na live para começar. No nome de Jesus Cristo. E a câmera, meus irmãos, do meu telefone não é muito boa, mas eu creio que vai dar para eu fazer essa live. Porque eu estou fazendo live no telefone da minha esposa, mas ela vai usar o telefone e não vai dar para eu fazer na live do telefone dela. Tá bom? Mas eu vou fazer aqui no meu telefone para a honra e glória de Deus. Pois o assunto, nesta manhã, quando nós morremos, a nossa alma vai para onde? Porque muitos dizem que quando morrer, Deus coloca em um bom lugar. Mas será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Isso é que você vai descobrir nesta manhã, para a honra e glória de Deus. Amém? Eu quero ler aqui, meus amados ouvintes da palavra de Deus, quero ler em Lucas. Quero ler Lucas, capítulo 16. Em Lucas, capítulo 16. Quero ler em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Que fala da passagem da parábola do rico e do Lázaro. Amém? Você não sai da live, fica até o fim, que é forte. A passagem do rico e Lázaro, que diz assim a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de purpura, e de linho finíssimo, e havia todos os dias regalado em plenidamente. Havia também havia também um certo homem, mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou em atormento nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiser passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco os de lá passa para cá. Disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de atormento. Disse-lhe Abraão, ele tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse-lhe, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepende-se-iam. Porém Abraão lhe disse,
Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, meus amados ouvintes do TikTok, aqui nos fala na passagem bíblica, em Lucas capítulo 16, versículo 19, aqui está falando da passagem da parábola do rico e do Lázaro. Aqui fala a passagem bíblica que havia um homem rico. E esse homem rico, ele havia na sua casa se alimentando do bem e do melhor. Ele era muito rico e ele não queria saber de ninguém, porque ele era muito orgulhoso. Mas diz a passagem bíblica que também havia um certo mendigo, Lázaro, e ele desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. E a Bíblia fala que os animais, o cachorro de estimação que ele tinha, o cachorro, vinha lamber a sua chaga. Mas diz a passagem bíblica que ele naquela hora, quando ele queria se alimentar das migalhas, o rico não queria dar. E diz a passagem bíblica que havia um certo dia que o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas diz a passagem bíblica também que o rico morreu naquele exato momento. E diz a passagem que ele foi para o Hades. Hades é inferno. E quando ele foi para o Hades, ele ergueu-se os olhos e viu pai Abraão e Lázaro lá no seu seio. E disse a pai Abraão, pai Abraão, manda que Lázaro ponha o seu dedo na água e põe na minha língua, porque onde estou é lugar em chamas. Eu estou aqui em lugar de tormento. O rico, ele estava no inferno. Ele estava sendo atormentado no inferno. Ele disse, manda que Lázaro ponha o dedo na água, porque o lugar que estou é em chamas. Então, aquele rico, ele estava sendo atormentado. Ele estava desejando que, pelo menos, Lázaro ponhasse o dedo na água e ponhasse na língua dele, porque ali estava fazendo muito calor. Mas pai Abraão disse, não pode, porque há entre nós um grande abismo. Nem os que estão aqui podem passar para aí, nem os que estão aí podem passar para cá. E ele disse, pai Abraão, deixa eu ir visitar minha família para que venha falar, que não venha para este lugar que é tormento. Ele disse, não, que lá na terra tem Moisés e os profetas, que o ouçam. Ele disse, não, pai Abraão, deixa que algum dos mortos vá lá e avise. Ele disse ao rico, se não acredita nos profetas e em Moisés, então acreditarão que um dos mortos venha o avisá-lo. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que ninguém ia acreditar que ele estava em tormento. Mas a passagem de Deus fala que aquela hora ele estava sendo atormentado pelo diabo. Mas quando Satanás estava atormentando ele, ele queria sair do Hades, porque era lugar em chamas. Está entendendo, meus amados ouvintes da palavra de Deus? Ele queria sair daquele lugar, mas não poderia, porque era um grande abismo. Ninguém poderia sair de lá para cá. Bem assim, não é diferente na vida de hoje. Muitos falam e dizem, quando morre, é só jogar num túmulo e acabou-se. Mas é negativo, porque diz a passagem bíblica que naquela hora que o rico morreu, ele foi encontrado lá no Hades. E diz a palavra de Deus que quando Lázaro morreu, os anjos pegou ele e levou para o seio de Abraão. O seio de Abraão hoje significa paraíso. Então, quando nós morremos, naquela mesma hora, os anjos de Deus levam nós para o paraíso. E quando a pessoa morre sem Cristo, naquela mesma hora, os anjos das trevas, os demônios, ele leva aquela alma para o inferno. Para quê? Para ser atormentado até o grande juízo. Está entendendo, meus irmãos? Eu vou lhe mostrar a vocês, e vou ler aqui daqui a pouco em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Que está escrito, e vocês vão ver o que é que está escrito. Então aquele rico estava sendo atormentado naquele lugar em chama, que era um grande calor, que ele estava no Hades. Hades é inferno. E quando ele estava sendo atormentado, ele queria que mandasse, que ponhasse o dedo na água e ponhasse na língua dele, porque ele estava em calor, em grande chama. Mas o pai Abraão disse, não, não pode, que é um grande abismo. Eu vou ler aqui agora, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vocês vão ver o que é que está escrito na passagem bíblica. Apocalipse,
Espera aí um pouquinho no nome de Jesus, viu? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Espera aí um pouquinho vocês aí no nome de Jesus que eu tô procurando aqui, viu? Que eu tô só com uma mão só, que tô ocupado a minha mão. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, no nome de Jesus Cristo. Que diz assim a palavra de Deus. Que diz assim o texto, o juízo final. Que diz assim a palavra de Deus. E vi um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja a presença, e fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos, e foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui a passagem bíblica nos fala em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, nos fala do grande juízo final. Aqui fala na passagem bíblica que João, na ilha de Patmos, ele teve uma grande visão do grande juízo final, e ele disse na passagem, e vi um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja a presença, e fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi grandes, mortos e pequenos, que estava diante do trono. E abriram-se os livros, e abriram-se o outro livro, que é o da vida e dos mortos. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E deu-me aos mortos que nele havia. E a morte, o inferno, deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meus amados ouvintes do TikTok, aqui nos fala na passagem bíblica que todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Onde é esse lago de fogo? Apocalipse capítulo 20, versículo 10 está escrito: e o diabo, os que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, é onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então tem o falso profeta, meu irmão. Falso profeta, ele foi lançado no lago de fogo. Ele foi lançado lá no lago de fogo, onde estava Satanás e os seus anjos. Foi tudo lançado no lago de fogo. Mas a Bíblia relata que quando foi na passagem de rico Lázaro, quando o rico morreu, ele estava no Hades. Hades, ele estava sendo atormentado. E até hoje ele está atormentado lá no Hades. Hades é inferno. Então o rico, até no século 21 de hoje em dia, ele está lá. Porque ele vai ficar lá atormentado até o grande juízo final. Porque diz a passagem bíblica em Apocalipse que deu mal aos mortos que nele havia. E a morte, o inferno, deram os mortos que nele havia. Então quando for no dia do grande juízo final, todas as almas e todo o corpo que está lançado lá no Hades, lá no inferno, vai ter que voltar para a terra, para ir para o grande juízo final. Então aquela alma que está lá no inferno sendo atormentado, vai sair do inferno para se compadecer no grande tribunal de Cristo. Como assim? Se aquela alma já está morta? Aquela Bíblia fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Vai ser ressuscitado o justo e os injustos. Quando os injustos ser ressuscitados, aí é como vai concretizar a palavra que está em Apocalipse, que a morte e o inferno deram os seus mortos que nele havia. Então todos os mortos que estão no inferno vai ser devolvido para o corpo. Como assim? Como é que vai voltar para a terra corpo e alma? A Bíblia fala como foi
em Ezequiel capítulo 37, que diz a passagem bíblica, que Deus disse a Ezequiel, disse bem assim, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel disse a Deus, Senhor Jeová, tu sabes. E Deus disse, profetiza agora contra esse vale de osso seco para que ele venha reviver. E diz a passagem bíblica, quando o profeta Ezequiel profetizou, a palavra diz que houve um ruído de ossos se juntando, osso a cada ossos, mas era só ossos se juntando. E diz a passagem bíblica, quando houve aquele ruído, de repente o profeta Ezequiel viu a pele voltando aos ossos, o nervo, a carne, o sangue, e começou a reviver aquele vale de osso seco. E diz a passagem que começou a ter nervo, carne, sangue, olhos, nariz, ouvido, boca, mão, cabelo, teve tudo de volta. Mas a passagem bíblica diz que era só a carcaça, mas ainda faltava o espírito de vida que não tinha naquela carcaça. E diz a passagem que Deus disse novamente a Ezequiel, 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 agora profetiza para que venha o Espírito sobre o quatro canto dessa terra e assopre no meio desse vale para que ele venha reviver. E quando o profeta profetizou, veio o Espírito, o fôlego de vida entrou no meio daquele vale, entrou no meio daquela carcaça. E diz a passagem bíblica que houve um exército grande e extremo. Então aquele exército que era de vale de osso seco, já não era mais um vale de osso seco, mas sim pessoa com carne, osso, pele, corpo, alma e espírito. Também assim não vai ser diferente no grande juízo final. No grande juízo final, aquela carcaça, aquela pele que está no mar, aqueles ossos, vai vir e vai voltar a reviver. Aquele espírito, aquele corpo que está no Hades, vai sair do Hades para compadecer no tribunal de Cristo, porque todos vai ser julgado. Toda alma que está morta vai reviver, vai voltar à pele, como eu estou falando aqui, vai ser corpo, alma e espírito no grande juízo final, meu irmão. Então não adianta nós dizer e falar, quando morrer, Deus coloque no bom lugar. Não, está errado. A Bíblia fala em Apocalipse que todos vai ser julgados segundo as suas obras. Então se você fez obra para Deus boa, você vai ser julgado para a vida eterna. Se você fez coisa males, obra ruim, você vai ser julgado para o atormento eterno. Que obra é essa ruim? A obra eu vou dizer que obra é essa. A obra que mata, que se prostitui, que engana o seu próximo, que fica falando mentira, que não quer buscar Deus, mas só quer fazer a obra carnal, as obras da carne. Essa é as obras que Deus vai julgar para ser lançado no inferno. Se você está com a sua esposa e está traindo ela, você vai ser lançado no lago de fogo. Por quê? Porque isso é adultério. E a Bíblia fala que os adúlteros não entrarão no reino do céu. A Bíblia fala, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, os idólatras e todos os mentirosos. A sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E também ficarão de fora do reino do céu os beberrões, os afeminados e todos os idólatras. A sua parte será no lago de fogo, porque não deixou idolatria, não deixou a idolatria, deixou de adorar a Deus para adorar a imagem de escultura, a imagem que não fala, a imagem que não vê. Eu vou ler aqui para vocês verem que está escrito em Salmos 115. Salmo 115, em nome de Jesus, espera aí um pouquinho aí vocês aí no nome de Jesus. Salmo 115. Salmo 115, eu estou com a mão só, mas é por isso que está ruim de achar aqui, viu? Mas vocês esperam aí no nome de Jesus que eu acho já. Salmo 115, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A luta está grande aqui, meu irmão, porque é com a mão só que eu estou segurando a câmera aqui. Aí está ruim, viu? Salmo 115, em nome de Jesus. Estou em Jó, Salmo 115. Amém? Deus vai falar com nós tremendamente através da sua palavra. Salmo 115, achei no nome de Jesus Cristo. Amém? Salmo 115, que diz assim a palavra de Deus. O texto fala assim:
a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, e a exaltação a confiar só em Deus, que diz assim: não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. Torne semelhante a eles os que os faz e todos os que neles confia. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Então aqui a passagem bíblica está falando em Salmo 115 que os ídolos deles são obras feitas pela mão do homem, que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem pé, mas não anda, e tem mão, mas não apalpa. Torne semelhante a eles o que adoram e os que o faz. Então, quando você está adorando imagem de escultura, você é semelhante à imagem, porque você não faz nada. A imagem, ela não anda. A imagem de escultura, ela não vê. A imagem de escultura, ela não ouve. A imagem de escultura, ela não bate palma. Então, quando você adora a imagem, você é igual a imagem, que não está fazendo nada. Deus, ele quer que adore só a ele, o Criador do céu, o Criador da terra e o Criador do mar, porque ele diz na passagem bíblica: não farás imagem para ti, nem que está no céu, nem que está na terra, nem no fundo do mar. Não é para fazer e nem adorar, mas muitos estão fazendo imagem e adorando, revenerando como se fosse Deus. Mas aí você está pecando. É por isso que Deus disse que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos e todos que cometem e amam mentira. Esses são lançados no lago de fogo, porque está deixando de adorar a Deus para adorar as imagens de escultura. Isso é abominação aos olhos de Deus, meu irmão. Então vamos buscar Deus, esquecer as coisas que Deus não se agrada. E vamos voltar atrás da passagem que estava falando. É como nos diz a passagem de rico e Lázaro. Como o rico não queria ajudar o mendigo Lázaro, ele foi encontrado no Hades. Ele estava sendo atormentado pelo o fogo que nunca se apaga. Porque a passagem bíblica diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apagará, meu irmão. Então vamos pedir a Deus misericórdia, se arrepender dos nossos pecados, porque o lago de fogo está à espera de todos aqueles que desobedecer os mandamentos. A passagem bíblica. Mas muitos falam: mas eu nunca fiz nada, eu sou boa pessoa, eu ajudo ao próximo e Deus vai me salvar. Negativo. Para você se salvar, a palavra de Deus fala que todos aqueles que aceitar Cristo, esse será salvo. Todos aqueles que invocar o nome de Jesus, será salvo. Deus diz na palavra que se com tua boca confessares e no teu coração crendo, tu serás salvo. Então você tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você tem que confessar que quer aceitar Jesus Cristo e deixar as práticas do passado. Que prática é esta? A prática da idolatria, as práticas que não agradam aos olhos de Deus. Nós temos que deixar todas essas coisas para seguir a Cristo, porque ele diz na passagem bíblica: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome-se sobre si a sua cruz e siga-me. Então nós temos que renunciar, nós temos que pegar nossa cruz e seguir, e renunciar. Não é fácil renunciar, meu irmão. Nós temos que renunciar o que nós mais desejamos. Mas renunciar o quê, pastor? Eu vou dizer a vocês o que é. Renunciar um jogo de futebol, renunciar a novela, renunciar a filme, renunciar à prostituição, renunciar à mentira, renunciar o engano, parar de falar da vida do seu próximo,
Entendeu? Isso é tudo renúncia. Temos que renunciar e deixar a vida do seu irmão. Porque aqueles que falam da vida do seu irmão, ele está perdendo a sua salvação. A Bíblia fala que nós não podemos julgar. Não julgues para que não seja julgado. Porque da medida que julgar, será julgado. Então quando você está apontando o dedo para o seu irmão, já tem 1000 apontando para você. Como assim? No mundo espiritual. Quando você fala da vida do seu irmão, haverá muitos demônios que estão lhe apontando perante a Deus. Como você está apontando o seu irmão, os demônios estão lhe apontando, meu irmão. Sabia disso? Fique sabendo. Então não julgue para não ser julgado. Faça a sua parte e deixe que Deus vai lhe julgar. Como diz na passagem bíblica, em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E Deus julgará cada um segundo as suas obras. Quem vai nos julgar é Deus, não é um homem. Então, se você está julgando o seu próximo, porque ele bebe, porque ele está se prostituindo, porque ele está enganando ao próximo, se você está querendo julgar o seu próximo, não julgue, para não ser julgado. E eu não estou aqui, minha amada ouvinte, meus amados ouvintes da palavra de Deus, aceitando a solicitação para a live, é porque eu estou pregando, que se eu for aceitar, vai me atrapalhar, entendeu? Porque tem pessoas que vão entrar na live, mas não vai falar de Jesus Cristo, entendeu? Vai falar de outras coisas que não tem nada a ver com a palavra. Mas se eu ver que é um irmão de uma igreja, aí eu aceito. Amém? É isso que eu estou falando, meus irmãos. Deus, ele é fiel. Deus, ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. E a passagem Deus fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus e serei exaltado entre a terra, entre as nações. Amém? Deus, ele é fiel, meu irmão. Desculpa aí, meus irmãos. E agindo Deus, quem impedirá? Se a mão de Deus estendida está, quem poderá voltar atrás? Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente e para todo sempre. Pois é como eu estou falando, não é fácil pregar a palavra de Deus. É fácil tomar um gole de cachaça, é fácil fumar maconha, é fácil fumar pedra de crack, é fácil falar da vida do próximo. Mas falar da palavra de Deus não é fácil. Eu estou falando aqui pela infinita, rica misericórdia de Deus. Está entendendo, meus irmãos? Não é fácil pregar a palavra de Deus. A pessoa passa um estreito muito grande. Está entendendo, meus irmãos? Eu vou aqui convidar aqui uns irmãos aqui da palavra de Deus, para falar da palavra de Deus. Eu vou escutar um pouco também os irmãos falando. Agora eu queria que eles aceitassem o nome de Cristo. Vou olhar aqui só algum profeta aqui abençoado no nome de Jesus. Amém? Não é fácil, meu irmão, mas nada para Deus é impossível. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se a mão de Deus estendida está, quem poderá voltar atrás? Eu apertei aqui uma salutação aqui, vamos ver se o abençoado ele entra nessa live para falar de Jesus, escutar também um pouco, porque a palavra de Deus é para todos. A palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que lêem e que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém? Leia que você vai ver que está escrito. Deixa eu convidar aqui uns abençoados aqui para a live. Em nome de Jesus Cristo. Agindo Deus, quem impedirá? Deus é fiel. Não é fácil, meus irmãos, pregar a palavra que salva, que cura e que liberta. Não é fácil. Mas Deus, ele está no controle de toda a situação. Jesus fala na sua passagem, se não me falha a memória, parece que é em Mateus, meus irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreito é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontre.
Então, a porta estreita é poucos que encontrem. O caminho apertado é poucos que encontrem. Porque Jesus Cristo falou lá em João capítulo 10, ele está escrito: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Então Jesus Cristo, ele veio salvar. Mas a Bíblia fala que o mercenário, que não é pastor, quando vem vir um lobo, deixa as ovelhas, e o lobo vem, arrebata e dispensa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Mas Jesus Cristo diz: eu sou bom pastor e tenho cuidado das minhas ovelhas. E das minhas ovelhas eu sou conhecido. Amém? Eu vou aqui ver se algum abençoado aqui entra nessa live para falar de Jesus Cristo. Porque eu já falei um pouco, agora eu quero escutar também uns profetas, profetizar aqui no nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver se entra algum abençoado aqui no nome de Jesus. Convidando aqui para os profetas profetizar, mas os profetas não querem profetizar, mas Deus sabe todas as coisas. Vou aqui chamar essa missionária para ver se ela entra nessa live. E vocês ficam aí, porque Jesus Cristo vai falar tremendamente, amém? Deus, ele é poderoso, meu irmão. A sua palavra é forte. A sua palavra é forte e tremenda, meu irmão. Amém? Convidando aqui os profetas para ver se eles entram nas lives aqui no nome de Cristo. Deus, ele é fiel e verdadeiro. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Amém? Quero ver se os profetas entram aqui na live aqui no nome de Cristo Jesus. Deixa eu ver se entra algum profeta aqui, meu irmão. Convidando os profetas aqui para profetizarem, mas até agora não entrou nenhum. Vamos ver se os profetas chegam no nome de Jesus Cristo. Vamos ver se chega um profeta de fogo aqui para a honra e glória de Deus. Amém, meus irmãos? Eu iniciando aqui está o meu carregador do telefone. Mas agindo Deus, quem impedirá? Deus, ele é poderoso e verdadeiro. A palavra de Deus é para aqueles que creem. Jesus falou na sua passagem: e todos aqueles que crê e for batizado será salvo, mas que não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão nova língua. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, a palavra de Deus é para todos os que creem. Se aqueles que não creem, aí vai ficar difícil, porque é para a sua própria condenação. Quando você não crê na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você não está crendo em Jesus Cristo. Amém? Pois é, meus irmãos, eu vou olhar aqui quem essa abençoada saiu da live e apertar para citar, ela correu. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se a mão de Deus está, quem poderá voltar atrás? Então estou convidando aqui os abençoados aqui, para ver se eles entram na live. Está uma grande batalha, meu irmão, para entrar um varão aqui nessa live. É como eu falo, a palavra de Deus, meu irmão, é estreito. Não é fácil. É uma grande batalha espiritual, porque está escrito em Efésios, se não me falha a memória, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar nem contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade, que estão no lugar celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo
o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ó. Essa palavra aqui, ó. Que é a palavra de Deus. E orando nisso fica firme. Amém? Eu vou encerrar aqui essa live aqui no nome de Jesus Cristo. Que só foi até aqui que o Espírito Santo nos concedeu nesta manhã. E você que vai ver essa live, compartilhe. E se inscreva aí, viu? Se inscreva aí no meu canal. Que Deus vai fazer coisas grandes e poderosas acontecer. Amém? E a paz do Senhor para todos. E até a próxima live. No nome de Jesus.